aí, pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, Head de Conteúdo da Almadal, e esse é o Web3Cast, podcast para você que quer saber tudo sobre a Web3. Lembrando que essa playlist é o Learning, mais introdutória para você que ainda está começando a entender tudo isso. Para você que quer discussões mais aprofundadas e mais avançadas, a gente te convida a escutar a playlist Expert, também aqui da Web3Cast. E hoje eu tô aqui com o Isaac Honorato, CEO da Times Lab. Seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pelo convite, Rafa. Vai ser um prazer bater esse papo hoje com vocês de um assunto que eu adoro. Não tem como não falar disso. Mas deixar um recado pra galera, né? Pessoal, ó, não se esquece de já se inscrever no canal, deixa seu like, comenta o que vocês querem ver por aqui. E se tiver dúvida, deixa aí também, que eu vou estar aí respondendo e o pessoal também da aula vai estar respondendo vocês. Boa. E além do Isaac, eu tô aqui também com o Vitor Stabile, que é CEO da Libra Capital. Vitor, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer hoje bater esse papo com você e com o Isaac. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com a Web3, né? Que são as criptomoedas e descentralização. E antes de a gente começar a aterrissar alguns conceitos que é super importante para a gente iniciar esse podcast, que é a Playlist Learning, lembrando disso também, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês. Isaac, a Times Lab ela nasceu, né, é um ecossistema que nasceu com a missão de incentivar e acelerar a adoção das criptos, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a construção desse ecossistema e também o porquê que você é um entusiasta hoje de cripto. Bom demais. Eu virei entusiasta de cripto basicamente no primeiro momento, né? Eu estava assistindo uma palestra numa faculdade e quando eu vi aquilo eu falei, preciso saber sobre isso. E isso foi lá em 2016, ganhei ali um cartãozinho com acho que uns R$20 em Bitcoin e já fui chegar em casa, pegar esses R$20 na exchange. Quando eu vi aquilo eu falei, preciso trabalhar com isso, bati na porta de algumas exchanges e fui trabalhar no mercado, né? Só que o mercado está muito na fase inicial de tudo, a gente está no comecinho de tudo isso e teve a oportunidade de empreender e foi aí que eu criei todo esse ecossistema do Times Lab. O ecossistema ele parte desde do básico, né, que vai desde a introdução da conversa com o usuário até você entregar bons serviços para eles na outra ponta. Então hoje a gente tem ali o CoinTimes como um dos principais portais de notícia e conteúdo do mercado. A gente tem plataforma de dados como o Coingo Live. A gente tem hoje um super app que já é possível você ganhar cashback em criptomoedas, que você já consegue fazer trocas, você já consegue estar em contato com o mercado de games e play to earn diretamente na plataforma. Então hoje a gente está realmente preocupado em entregar um outro nível de experiência para o usuário e deixar esse ambiente muito mais fácil e acessível para que todo mundo tenha esse contato com essa nova tecnologia. Perfeito. E tem uma temática hoje que a gente vai falar que é sobre educação e vai ser super incrível você contar um pouco sobre esse ecossistema. E, Vitor, você se considera um entusiasta de cripto? Conta um pouco sobre a tua trajetória e também sobre a Libra Capital. Bacana. Bom, eu sou empreendedor desde 2010, desde o meu último ano de faculdade, já estou montando negócios em diversos segmentos, já passei por educação, games, e-commerce, e eu entrei para o mercado financeiro em 2017, quando eu fundei a Libra. Curiosamente, eu conheci o Bitcoin antes de conhecer o mercado financeiro tradicional, em 2015. Então, tem gente que fala que criptomoeda é complicado, Bitcoin é complicado, mas eu te garanto que o mercado financeiro tradicional é muito mais complicado do que o Bitcoin. E, bom, a Libra é uma fintech de antecipação de recebíveis, a gente faz parceria com as maiores empresas e os maiores bancos do Brasil para antecipar o que essas grandes empresas têm para pagar para seus fornecedores. A gente está transacionando hoje cerca de 3 bilhões de reais por mês, com 10 mil clientes. E voltando ao Bitcoin, né, lá em 2015, foi acho que uma experiência parecida com o Isaac, assim, quando eu li o white paper do Satoshi Nakamoto, né, sobre o Bitcoin, foi um negócio que abriu muito minha cabeça, eu não conhecia nada de economia austríaca, mas quando eu vi aquilo, eu vi que realmente era algo que faltava no mundo e desde então venho acompanhando de perto, desde o lançamento do Ethereum, as outras criptomoedas. O que é de fato a moeda em si, né? Moeda é a mesma coisa que dinheiro. Quais são as diferenças? Isaac, você consegue contar pra gente um pouco essas definições pra gente, antes de a gente falar sobre criptomoeda? Claro, e eu adoro a gente começar o papo por aí. Porque antes da gente falar sobre Bitcoin, sobre tecnologia, sobre blockchain, Web3, né? O pessoal precisa entender o básico de tudo isso. E o básico de tudo isso veio da ideia do dinheiro em si, né? Como que a gente estava usando o nosso dinheiro e como que funcionava. E o dinheiro tem uma história muito legal, que vem desde o escambo lá atrás, onde era trocado, né, grãos por animais, para facilitar ali até a evolução disso, né, que passou ali por metais preciosos, joias, tem toda uma trajetória muito legal
Isso tudo, até o dinheiro ser digital, né? Mas você perguntou sobre entre dinheiro e moeda, né? Para o pessoal entender mais claro, o dinheiro ele é basicamente qualquer coisa, né, que tem ali um contexto socioeconômico que dê para fazer uma transação. Então, vamos colocar um exemplo aqui, seria, por exemplo, eu tenho um carro e você tem uma casa e a gente consegue fazer uma troca entre esses dois. Então, ambos estão sendo usados como dinheiro, né? Já a moeda, ela tem algo atrelado ali muito mais próximo. No caso, hoje, nossa moeda é o real, a gente tem moedas ao redor do mundo como o dólar, euro. E no caso das criptomoedas, ela tem exatamente esse contexto de ser um dinheiro e ser uma moeda, né? Porque ela vem mudando um pouco o paradigma de como é conhecida uma moeda, mas ela também vem sendo usada como dinheiro para transações e para acontecer, né, essas negociações no dia a dia. Mas, para o pessoal entender, esse é o conceito entre dinheiro e moeda. E qual que é a diferença entre moeda, moeda digital e criptomoeda? Bom, acho que todo momento agora sua moeda já é digital. A gente não tem outro caminho para isso, não existe mais aquela questão de estamos imprimindo dinheiro e estamos ligando uma máquina de imprimir dinheiro. Hoje, simplesmente seu dinheiro é digital. Dificilmente hoje você vai ver as pessoas com notas até na rua, né? Isso é muito comum. Eu mesmo, eu ando só com celular, nem carteira eu tenho mais. Né? Eu não ando com carteira, o celular e um fone de ouvido. Então, hoje seu dinheiro já é digital. Mas ele não é descentralizado, né? Por isso que tem a diferença ali da criptomoeda e do seu dinheiro hoje ser digital. Então, o seu dinheiro digital ele já está no seu banco, ele está no seu VR, ele está no seu Vale Transporte, ele está em diversas formas digitalmente. Só que ele não necessariamente ele é uma criptomoeda. Ele não tem uma tecnologia por trás que faça com que isso aconteça de maneira descentralizada e criptográfica. Legal. E você falou de descentralização, a gente sabe que o Bitcoin foi a primeira criptomoeda, né, descentralizada. Vitor, você consegue contextualizar pra gente o que foi o Bitcoin, o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando e qual que é a sua visão sobre a importância do Bitcoin hoje e como que isso impactou toda a história, né, das criptomoedas que a gente vê hoje? Legal. Sempre quando alguém pede para eu explicar o Bitcoin, eu começo, igual o Isaac falou, explicando o que é o dinheiro. Porque se você não entende qual que é o problema, você não vai entender qual que é a solução para o problema, né? E eu gosto de definir o dinheiro como uma dívida que a sociedade tem com a gente, né? O valor que você gerou para alguém e que ainda não foi retribuído para você. E isso, ao longo do tempo, foi mudando de forma, né? Começou até na nossa própria memória, né? Quando você fazia o favor para alguém, isso era retribuído, mas a memória humana não escala. E aí foram inventados outros meios monetários, né? Desde de conchas, pontas de flecha, mercadorias metálicas, o próprio saldo, onde vem a palavra salário, né? Só que a gente, em tempos modernos, né, criou um sistema monetário fiduciário controlado pelos governos que tem um grande benefício de ter um baixo custo de transação, seja para transações pequenas, que, lembrando que a gente veio do padrão ouro, né, era inviável você ficar usando pedacinhos de ouro para comprar um cafezinho, né, porque a pessoa ia ter que pesar aquele grão de ouro, ver se aquilo era puro. E para transação grande tinha o mesmo problema de alto custo de transação, porque você tinha que colocar ouro em navio e mandar para o outro lado do mundo, principalmente quando começaram as grandes navegações, né? Então, o sistema financeiro tradicional de moedas fiduciárias, ele resolveu esse custo de transação centralizando o dinheiro, seja com o dinheiro de papel de antigamente, né, que era um recibo de um ouro que estava depositado em algum lugar, então você podia passar isso livremente e não precisava ver se aquilo era ouro puro, qual era o peso daquela nota, porque já estava escrito, era difícil de falsificar, seja para as grandes transações, porque você controlava o saldo das pessoas, das empresas e um livro razão, e era só trocar, né? Então bastava informar que aquela transação aconteceu para mudar o ouro de um lugar para o outro. Só que o grande problema disso, né, por mais que tenha resolvido essa questão de custo de transação, é que centralizou muito isso em poucas entidades, né? Inicialmente entidades privadas, né, que eram os protobancos, né, e depois, quando o governo viu o poder que isso podia trazer, nos bancos centrais, né, então centralizou isso nos governos. E essa centralização acabou trazendo alguns efeitos negativos, né? Tem a questão da inflação, então os governos de todo mundo começaram a imprimir muito dinheiro, principalmente para financiar as grandes guerras, né? Então é curioso como a era das grandes guerras coincide com a criação e a expansão dos bancos centrais. Também isso acabou gerando uma questão de muito poder para os governos censurarem transações, deixarem alguns países que eles entendem que são contra as políticas internas dele fora do sistema monetário.
E também, eu acho que o principal ponto é que virou uma ferramenta de transferência de riqueza da população para o governo, seja para as guerras, como eu comentei, mas também para algumas políticas mais populistas para garantir ali a reeleição de alguns políticos. Isso acabou criando uma grande desigualdade social, né? Porque a inflação, como a gente sabe, afeta quem tem menos recursos, porque não consegue investir em ativos que são protegidos da inflação. E isso cria grandes bolhas de crédito, né? E em 2008 teve a grande bolha, né, que ficou conhecida como, né, a crise do subprime, e foi bem nesse contexto que Satoshi Nakamoto publicou o paper dele, né, falando sobre o Bitcoin, bem no momento que as pessoas estavam desacreditadas do sistema tradicional, porque viram que isso não só gerava desigualdade, problemas, como também depois precisava ter o resgate aos bancos, né? Então o governo usava o dinheiro de impostos da população para salvar bancos que tinham acabado de pagar bônus milionários para os seus executivos. Então foi muito como se fosse uma resposta a essas injustiças do sistema financeiro tradicional que, para mim, são coisas naturais de um sistema centralizado. Né? Tem gente que acredita que isso pode ser resolvido com alguma política, com alguma regra, mas assim, eu acho que é algo que sempre vai convergir para esse mesmo tipo de comportamento, e o Bitcoin ele chegou como um sistema onde não dá para fazer isso, justamente por ser descentralizado, né? Como ele tem uma política monetária que está espalhada em diversos nodos, né? Por mais que alguém queira mudar essa política, ela tem que convencer todos os usuários de Bitcoin a mudarem o seu código. Então, foi realmente assim, uma revolução, mas que eu acho que as pessoas ainda não se deram conta da importância disso, porque hoje ainda todo mundo chega no Bitcoin muito para ganhar dinheiro, né? E até na comunidade o pessoal fala muito, né? Que veio para o Bitcoin para ficar rico e ficou pela liberdade, né? Que isso acho que é muito mais importante. Gente, mas deixa eu só contar uma curiosidade. Bitcoin, ele é a primeira criptomoeda a dar certo, ele não é a primeira criptomoeda. Isso é um fato bem curioso, porque toda essa parte de construção do seu dinheiro vir a ser digital já passou até por grandes empresas, né? A Microsoft tinha projeto disso na década de 90 de fazer o seu dinheiro digital. Só que por questões de tecnologia, né, e um pequeno problema que a gente tinha na internet desde sempre, que é o gasto duplo, não era possível até esse momento. Até que o Satoshi propôs uma tecnologia que está por trás do Bitcoin que resolveria esse problema. O que é o problema do gasto duplo para o pessoal de casa entender? Gasto duplo, hoje na internet, tudo que você faz envio de cópias. Né? Você nunca consegue enviar algo, ou pelo menos não conseguia até isso. Então, vamos pegar um exemplo clássico. Se você tem uma foto hoje e manda num grupo de WhatsApp, você não está mandando uma foto, você está mandando uma cópia dessa foto para cada pessoa. Quando você coloca isso no dinheiro, isso não é aplicado. Você teria ali impressão infinita de dinheiro. Com essa tecnologia, ele resolveu isso. Né? E aí foi a primeira criptomoeda a dar certo e resolvendo um grande problema que a gente tinha na internet, e a gente consegue trazer ali realmente uma propriedade para o ambiente digital, fazendo com que isso aconteça e realmente funcione. Né? Mas teve outras diversas criptomoedas, tanto que o Bitcoin tem até vários trechos do próprio white paper dele que era de outras criptomoedas, como por exemplo o BitGold. Perfeito, perfeito. E vocês trouxeram pontos da descentralização versus centralização, né? Em um sistema centralizado, você tem o poder, né, para uma única pessoa, organização, grupo, enfim. E no descentralizado, você tem essa repartição desse poder com peso igual para os membros, grupo, enfim. Qual que é o valor? Vocês já trouxeram alguns valores da descentralização, mas olhando para o aspecto de cripto e também para outros aspectos, qual que é o real valor da descentralização? Queria que vocês contextualizassem isso, Vitor. Para a gente iniciar, Vitor, qual que é a sua visão sobre a descentralização? Tá, começando pelo dinheiro, né? Eu acho que o grande valor hoje para as pessoas é voltar à liberdade para elas pouparem, né? Porque com as políticas monetárias que estavam sendo implementadas no mundo inteiro, era proibido poupar, você era obrigado a investir o seu dinheiro, senão ele ia se derretendo ao longo do tempo. Então, acho que essa descentralização trouxe esse benefício imediato para as pessoas. Mas olhando para outras aplicações, né, que já estão surgindo várias, eu vejo muito como uma forma de se inovar quando tem alguém que é um gatekeeper que impede essa inovação. E muitas vezes tem bons motivos para isso, né? Então, dando um exemplo, né, da grande onda dos ICOs, que eu acho que foi uma das primeiras grandes aplicações da descentralização com criptomoedas pós o Bitcoin. Existem muitos bons motivos para a CVM criar regras que impeçam as pessoas a emitirem valores mobiliários. Mas, por outro lado, isso acaba dificultando alguns tipos de inovação. Então, quando se descentralizou esse livro de registro de propriedade desses tokens, permitiu várias experimentações de ICOs, né, de ofertas públicas de tokens,
que se isso vai ser bom ou ruim é uma coisa que a gente vai ver, mas pelo menos permitiu que isso fosse feito, né? Outro exemplo que é das stablecoins também, que eu acho que é a aplicação que atualmente está crescendo mais, apesar do problema que teve com a Luna, né? Mas eu acho que entre todas as aplicações hoje é a que mais fala. O sistema financeiro, né, principalmente de remessas internacionais, ele é muito centralizado no SWIFT. Isso também acaba limitando tanto a liberdade das pessoas transacionarem, movimentarem seu dinheiro, quanto também inovação nesse setor. E isso também permitiu que você não dependesse mais desses entes centrais para inovar em cima disso. E, enfim, e tem diversas outras aplicações sendo feitas no mundo da arte, né, com as NFTs, que a gente vai ver até onde essa descentralização vai trazer aspectos positivos e eu tenho certeza que a gente também vai ver por que não era centralizado no passado. Então, todos esses problemas, como o da própria Luna que eu citei, é um bom motivo, né, que mostra que ter existido uma regulação tinha seu motivo, né, mas agora a gente vai ter que aprender como sociedade, achar o meio termo disso, como ter a proteção, né, uma certa proteção com a liberdade para se experimentar e inovar. Não, ótimo. E você falou dois casos aqui que eu acho que é legal a gente dar o contexto, que são as stablecoins e o caso da Luna, né? Isaac, explica pra gente o que é uma stablecoin, e aí depois a gente pode também falar e contextualizar o que aconteceu com a Luna, o que é isso, e aí depois também a gente volta pro ponto da descentralização também, que eu acho que é legal a gente dar esse contexto. Tá bom. Vamos lá, stablecoin, gente. Stablecoins são basicamente tokens, né, criptomoedas, que estão atrelados um para um com alguma coisa, né? Então temos stablecoins de moedas, então a gente tem, por exemplo, o USDT, o USDC, né, que são stablecoins de moedas atreladas ao dólar, então ela sempre vai valer $1. Como que isso funciona, ou como que isso é para funcionar? No momento que alguém quer usar um stablecoin, ela precisa depositar esse valor em algum local, e isso é convertido para ter essa stablecoin. Então, a partir desse momento, tem um valor garantido dentro de algum local, de algum ambiente, e foi emitido um token para que aconteça essas transações e essa pessoa consiga movimentar em todo o ecossistema cripto, né? E de Web3, que vai desde DeFi, vai tudo. Que isso daí, gente, é um papo mais fundo, depois a gente fala sobre DeFi. Mas isso é um stablecoin. Que, inclusive, até falando, lembrando que a gente tem a playlist Expert, que são assuntos mais avançados e aprofundados, Exato. E vai ter essa temática, então já fica aí o convite. Bom demais. Mas não fica somente nisso, né? Então, hoje nós já temos stablecoins, por exemplo, de metais preciosos, como de ouro, ou até stablecoins atrelados a outras criptomoedas, né? Então, o foco da stablecoin ela sempre ser um para um com alguma coisa. Como você trouxe o caso da Luna, né? A Luna era uma stablecoin algorítmica, né? Então ela era uma outra toda pegada que todo um algoritmo tinha que manter o preço dela em cima desse 1 para 1 para deixar simples para o pessoal entender, né? E aí o que aconteceu foi um colapso, né, de uma das principais stablecoins do mercado, ela foi a zero em poucos momentos, né? Então agora com projetos para retomar, mas eu não sei como que isso vai para frente. Confiança já perdeu, no caso. Boa. Isaac, qual que é a sua visão, né? O Vitor já passou a visão dele. Qual que é a sua visão sobre a descentralização? E aí eu acho que a gente vai aprofundar bastante nesse ponto, que a descentralização é a base ali da Web3, né? Eu concordo com tudo que o Vitor falou, né? Essas aplicações e como isso está funcionando. Mas tem outro lado da descentralização que ela é muito importante, a transparência, né? O que o blockchain traz, um dos principais pilares dele, é a transparência. Então, eu falo, aonde pode ser aplicado toda essa tecnologia? Tudo que precisa de transparência hoje, né? Tudo que a gente tem, que vai desde governos, instituições, aonde a gente quer ter nível de transparência, pode ser implementado essas soluções para trazer essa inovação. Isso vai desde seu RG, seu CPF, dados bancários, todo um sistema bancário novo, como no caso a gente está vendo o mercado de DeFi sendo construído a partir disso. A gente tem o dinheiro que sim precisava de um nível de transferência, que a gente já falou sobre a centralização e o monopólio do poder sobre o seu dinheiro, né? Então, tudo hoje que precisa de transparência dá para ser aplicado e ser evoluído. A grande questão é como que a gente quebra isso, né? É muito difícil você quebrar a centralização. Criar essa terceira via, né, uma via alternativa, é muito complexo, porque você tem grandes players que controlam esse mercado, que o governo não quer sair disso, né? Eu gosto de brincar, de falar que a gente está vivendo um momento de realmente separação do Estado do dinheiro, né? Do mesmo jeito que a gente viu a separação do Estado com a igreja há muitos anos atrás. Isso dói, né? Mas como que vai ser feito isso? O governo vai deixar? Não, o governo já está estudando blockchain, já está pensando em implementação, diversos países já estão estruturando suas próprias
criptomoedas, mas faz sentido ter uma criptomoeda de algum país? Né? Vai contra tudo e todos os valores que a gente está tentando quebrar. Faz sentido mesmo? Então, é um trabalho de formiguinha. Só que a descentralização é algo que precisa acontecer. Precisa acontecer para a gente dar o próximo passo. Né? Então, esse é o meu pensamento. A descentralização vai acontecer. E vai acontecer em NFT, vai acontecer com criptomoeda, vai acontecer com o mercado financeiro, vai acontecer com o mercado imobiliário. E eu tenho um grande ponto que eu sempre falo para todo mundo. Tudo vai ser tokenizado em algum momento. Tudo que você conhece hoje vai ser tokenizado, tudo vai facilitar. Daqui a pouco as empresas não vão estar mais pedindo permissão para a CVM para simplesmente fazer uma abertura de capital. Ela simplesmente vai fazer uma emissão de tokens e vai criar a sua comunidade a partir disso, de investidores, como já aconteceu com os ICOs, e isso só vai evoluir. Então a gente vai parar de pedir permissão, né, e fazer acontecer algumas coisas. E a descentralização ela é essencial para que isso aconteça. Eu acho que vale falar também que descentralização não é sinônimo de blockchain, que eu acho que hoje o mercado todo está tentando descentralizar as coisas usando blockchain até para coisas que não seria necessário, né? Descentralização tem blockchain outras... tudo. Blockchain Isso, tudo. Porque blockchain conseguiu resolver realmente o problema de descentralização para casos que tem o problema do gasto duplo que o Isaac explicou, né? E realmente ali é a única forma, pelo menos que eu conheço, que resolve isso. Mas tem problemas de identidade, vários outros problemas que não necessariamente precisariam estar numa blockchain, né? No caso de identidade, já tem um conceito mais antigo de Web of Trust, que as pessoas elas confiam nas outras de acordo com a rede de confiança entre pessoas que elas já confiam, né? Então, às vezes eu não conheço ainda o Isaac, mas conheço a Rafa, né? Se eu confio na Rafa e a Rafa confia no Isaac, eu posso confiar no Isaac. Isso não necessariamente precisa estar numa blockchain, pode ser uma cadeia de assinaturas de certificados digitais, né? De chaves criptográficas. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo um boom muito grande das pessoas tentarem tokenizar tudo como se fosse a única forma de descentralizar, e eu estou muito interessado também em alguns projetos que estão olhando descentralização de outras formas em paralelo com a revolução que realmente o Bitcoin trouxe com a blockchain. Legal. E, bom, a gente falou de bastante coisa, explicando até para o público, né? Lembrando que essa é a Playlist Learning. Vamos definir, então, o que é a descentralização olhando para a Web3. Eu trouxe aqui, né, um pouco do conceito ali no início, mas o que é de fato a descentralização aplicada à Web3, que a gente já trouxe aqui alguns exemplos, e também fora da Web3, né? É possível a gente descentralizar outras, né, coisas, e como que vocês veem o futuro, né, se vão ter outras descentralizações além da Web3? Bom, vamos lá então. Conceito de descentralização, né? Que vai desde... a gente precisa... Vou voltar atrás. O que é algo centralizado? Né? Então, a gente tem hoje diversas formas de ambientes centralizados. Empresa é um ambiente centralizado. Você tem ali um conselho, né? Você tem ali, no caso, presidentes, né? Você tem uma estrutura onde mantém a centralização das tomadas de decisões. Né? Quando a gente traz para um ambiente descentralizado, hoje a gente já vive num ambiente descentralizado. A democracia ela é descentralizada, só que ela não é descentralizada totalmente. Né? A gente tem diversas formas, diversas cabeças pensando, votação democrática, então a gente tem um nível de descentralização. A questão da descentralização é o quanto que ela é descentralizada ou não. Né? E no caso, no Web3, esse é o ponto que a descentralização ela tem que acontecer. Né? Ela é a descentralização. A gente trouxe o caso do Bitcoin, né, explicando um pouco como o Bitcoin funciona. Né? O Bitcoin ele tem diversos computadores ao redor do mundo, onde ele garante uma cópia de todo aquele banco de dados acontecendo. As pessoas podem participar e, no caso, para ocorrer qualquer mudança, você precisa de 50% mais um para que ela aconteça. Então, qualquer pessoa, não precisa ser uma grande empresa, você consegue participar hoje do Bitcoin. Se você tem um computador em casa, você pode baixar ali, no caso, a base de dados e ser um participante da rede. Então, isso é a descentralização e eu falo que o Bitcoin é a melhor aplicação disso até hoje. Temos diversos projetos no mercado, mas nada chegou até o nível que o Bitcoin tem hoje. Então, a descentralização ela já tem diversos níveis e a gente já vê ela hoje acontecendo no nosso dia a dia. Mas como está sendo feita, né, utilizando o blockchain, utilizando a tecnologia, é dessa forma. O Bitcoin hoje ele é a melhor aplicação para demonstrar isso hoje. Legal. E aí agora eu quero um pouco da visão de vocês, assim, qual que é a visão de vocês em relação à aplicação da descentralização?
tudo pode ser descentralizado? Vocês acham que tudo deve ser descentralizado? Agora vamos um pouco aqui de polêmicas e discussões, vamos ver. Tudo pode? Tudo pode? Tudo deve? Não. O que deve, o que não deve? Vamos entender aqui, na visão de vocês, de cada um, né? O que vocês acham que deve ser descentralizado hoje, o que vocês acham que não deve ser descentralizado e que apesar de ter algumas discussões. Vamos começar pelo Vitor. Tá, não, legal. Eu vou também puxar aí o que o Isaac falou, né, sobre o sistema democrático, os sistemas políticos em geral, né, que eu acho que é um caso que deve ser mais descentralizado. Todos nós aqui, a gente nasceu na era das nações-estado, né, então para a gente é muito natural olhar lá o mapa e ver poucos grandes governos que dominam grandes áreas de território, mas isso é uma exceção na história. Isso começou a ser mais comum depois da Revolução Industrial, que foram tecnologias que favoreceram essa centralização do poder. Antes, né, a gente estudou nas aulas de história muito sobre as cidades-estado, né? Então eram sociedades muito mais descentralizadas do que são hoje. E eu acho que está tendo um movimento muito legal aí de cidades privadas livres, que está só começando, que eu acho que é uma das coisas que eu estou mais empolgado de descentralização fora do Bitcoin, né? Então, tem um caso lá em Honduras, que é uma cidade privada que está sendo criada, que chama Próspera, onde é uma empresa que dirige aquilo e ela tem como se fosse uma constituição, mas na verdade é um contrato que você assina quando você muda para lá, que você aceita todas as leis do lugar. E é essa empresa que define essas leis. E ela tem que definir de tal modo que atraia pessoas. Então o cidadão lá, ele é um cliente. Ele não é um refém como é nos estados-nações tradicionais. Então, isso é um modelo de descentralização muito interessante, porque a pessoa ela paga para esse Estado garantir a liberdade, a vida e a propriedade dela. Inclusive, se você for assaltado dentro desse lugar, você pode processar o governo para ele te reembolsar, porque, enfim, você pagou por esse serviço não foi prestado para você. Então, acho que isso é um aspecto de descentralização que ainda está bem na infância, mas que eu estou olhando com muito carinho, porque é uma das coisas que eu acho que pode mudar bastante. E eu acho que até o Bitcoin pode ser um viabilizador disso, porque antigamente era muito difícil nesse mundo de nações-estados você criar uma cidade-estado privada, porque ela era muito pequena, era difícil ela se proteger de uma maior, anexar ela. Só que quando a maior parte da riqueza do mundo está no intelecto das pessoas que moram naquela região e numa moeda digital que não está centralizada em nenhum banco central, que ninguém consegue tomar à força, começa a tirar esses incentivos de um Estado maior dominar esse Estado menor. Então, para o Estado maior, é até bom que esse Estado menor, se ele for eficiente e tiver uma economia pungente, exista ali dentro, porque acaba gerando riqueza, empregos para o que tem em volta. Então, acho que essa mudança do dinheiro, né, saindo do poder do Estado, vai, de certa forma, conversar com esse modelo político descentralizado e é algo que eu acho que vai mudar bastante nas próximas décadas. Perfeito. E a sua visão, Isaac? Olha, eu acho, na minha visão, o mercado financeiro ele só está brincando ainda com isso, né? A gente só está engatinhando com tudo isso. E essas aplicações, elas vão existir em inúmeras coisas, né? Trazendo um aqui bem palpável, principalmente que a gente está num papo inicial, né? O conceito de propriedade digital, né? É uma coisa muito legal, muito divertida, que muita gente já deveria estar utilizando hoje, né? A gente traz, por exemplo, os assuntos dos games, né? Então, a gente tem ali uma forma agora de você dar propriedade para tudo que você está interagindo. A gente traz games, redes sociais, qualquer interação hoje. Nossa vida está no digital. E hoje, tudo isso está centralizado. Então, suas redes sociais, onde elas estão? No Meta. Né? Basicamente, Facebook hoje é dono de tudo. Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo que a gente utiliza hoje está em torno deles. Então, por que não descentralizar tudo isso? Descentralizar não só o acesso à informação e ser mais democrático, mas também tudo que está acontecendo lá dentro. Monetização, pagamento, interação do usuário. Isso é uma ferramenta muito forte hoje. Hoje, qualquer empresa ela tem que passar por um dessas big techs, né? Então, por que não descentralizar também isso daí e deixar mais transparente em diversos níveis? Eu trouxe o caso dos games, né? É muito legal que hoje os games já movimentam bilhões e bilhões de dólares ao redor do mundo. E ninguém é dono de nada naquilo. Né? Você pensar que hoje tem milhares de jogadores jogando horas e horas por dia dentro de algum ambiente onde nada daquilo é propriedade realmente dele. E agora a gente tem uma forma de trazer também propriedade. Os NFTs, uma das aplicações dos NFTs é exatamente isso. Então, hoje a gente tem um mercado muito grande para desenhar e onde a gente vai começar a trazer essa descentralização para essa conversa e começar a entregar a propriedade para as pessoas de maneira eficiente e que realmente ela seja dona de tudo que é digital dela, que hoje você não é dono de nada. Né?
Tem esse ponto. E eu acho legal falar também da interoperabilidade, né? Porque acho que está tendo muita inovação porque esses padrões são interoperáveis. Então, seja o próprio Bitcoin, ou seja um token RC20, como esses casos dos NFTs, dos tokens de games, isso permite que qualquer desenvolvedor em qualquer lugar do mundo construa uma carteira digital, uma corretora, uma aplicação que consiga suportar esse padrão, sem ter que pedir permissão para ver a documentação de alguém, integrar com as APIs de alguém e manter essa compatibilidade. Então, acho que muito da inovação que está acontecendo nesse espaço vem dessa interoperabilidade, de ter um padrão único que todo mundo pode criar em cima, que é muito parecido com o que teve no começo da internet, né? Que tinha esses padrões que todo mundo desenvolvia e cresceu a web como é hoje, né? E vem no ponto de um pilar principal, né? Que é a liberdade. A descentralização conversa muito sobre isso, né? O Bitcoin ele nasceu por conta de liberdade e ter essa liberdade frente aos governos. Então, quando a gente tem um ambiente que você é livre para construir e fazer, né, é muito mais fácil, é muito mais simples, né? Então você pode pegar uma pessoa, ela sentar no computador, estudar uma documentação, entender, por exemplo, o que é o Solidity e começar a construir uma aplicação, levantar capital e desenvolver uma solução para milhares de pessoas, tipo, sem ela pedir permissão de ninguém, né? Então a liberdade não é só simplesmente, quero ser livre, não, é realmente aplicada no dia a dia. Hoje você pode ter isso na sua mão e fazer isso acontecer, construir negócios, construir infraestrutura, construir serviços para as pessoas ao redor do mundo inteiro, simplesmente tendo acesso a tudo isso. Até dando um exemplo concreto, né? Se você vai montar uma fintech de pagamentos, né, e quer criar alguma aplicação em cima disso, você vai precisar primeiro pedir autorização para o Banco Central, porque você precisa ser autorizado a fazer isso. Você vai ter que se integrar nos sistemas legados, né, no SPB, no Sistema Brasileiro de Pagamentos, na Câmara de Compensação da CIP. Então, olha a dor de cabeça para você começar. Para tudo isso, inclusive, tem requerimento mínimo de capital. Então, você tem que ter lá 10 milhões de reais de capital social na empresa só para começar a entrar nesse jogo, né? Agora, se você quer montar um serviço de pagamento de Bitcoin, basta ler a documentação e começar a desenvolver, se conectar, as pessoas já conseguem usar, então você não pede autorização, você não pede permissão, você não precisa se adequar a sistemas legados de pessoas e entidades que podem te bloquear acesso, é tudo muito aberto. Perfeito. E descentralização é um assunto que rende, né? A gente pode ficar aqui o dia inteiro falando sobre descentralização e como isso impacta, né? Ali as criptomoedas, Web3, enfim, todas as outras tecnologias, redes sociais, até o Web2 que a gente pode estar falando também. E agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai para a linha da educação, né? Porque ainda no Brasil, criptomoedas está sendo algo novo, ainda está sendo algo que vem evoluir bastante. Isaac, você que está atuando ali na linha de frente da educação, como que você vê os desafios no ponto de vista ali de educar o público para a Web3, para as criptomoedas? Olha, educação é a base de qualquer ecossistema, né? A gente precisa educar o mercado para ele entender o que está acontecendo. Isso aconteceu aí quando a gente fala de Web3, né? Teve na Web 1, na primeira geração, né? Teve na Web 2, no desenvolvimento das redes sociais, da interação. Então, o pessoal não sabia usar, né? Foi educado a usar tudo isso. E hoje a gente tem um ambiente, não vou falar que é um ambiente saudável na internet, mas temos um ambiente que é possível você fazer algumas coisas. E a mesma coisa está acontecendo agora com Web3. A grande complexidade de educar o mercado hoje, na minha visão, vem do seguinte ponto. Tudo está atrelado a investimento. E nem tudo é investimento, né? Hoje o mercado ele entra e, nossa, aí são milhares de usuários por dia que interagem com a gente, que o ponto é como que eu fico rico da noite para o dia com cripto. Essa é a pauta principal, essa é a conversa, essa é a narrativa. E isso é complexo de quebrar, né? Porque você vem de uma narrativa onde desde o começo o Bitcoin deu um salto maravilhoso, em vários jornais incríveis do mundo, tem capas do tipo Bitcoin é o melhor investimento da década, e as pessoas chegam puramente pelo dinheiro, né? Pelo lucro rápido. E isso é fácil de vender, né? E aí a gente está falando para nós brasileiros, gente, é muito simples você vender isso, e a gente tem milhares de pessoas vendendo isso também para outras pessoas. E a gente tem casos de pirâmide, a gente tem casos de golpe, diversas formas. Então, quebrar essa primeira barreira é muito importante. Quando você quebra essa barreira, as coisas começam a ficar mais tranquilas, mas mais complexas também. Porque depois do Bitcoin, o que a gente vai olhar? O Ethereum, segunda maior criptomoeda do mercado. Qual que é a aplicação do Ethereum? Cara, ser um grande ambiente de desenvolvimento. O que dá para fazer no Ethereum? Tudo, né? Você pode criar tudo dentro do Ethereum. A pessoa entender o que é o Ethereum, como que funciona, né? Então, acho que essa layer que a gente está agora de aprendizagem de base é muito complexa e vai ser muito difícil a gente educar o mercado. Mas
essa educação está acontecendo para a gente chegar no próximo nível. Qual que é o próximo nível? A pessoa não precisar saber o que é Bitcoin, o que é blockchain, o que é Ethereum, para fazer uma negociação ou para fazer uma transferência ou usar ele no dia a dia ali como realmente tecnologia, né? Então a gente hoje tem um sistema Swift de pagamento, ninguém sabe como funciona o sistema, mas as pessoas usam, né? Existem layers de experiências que garante que a pessoa utilize isso, com poucos cliques ela navega. A pessoa hoje não sabe uma linguagem de programação para utilizar qualquer rede social. Então a ideia agora é principalmente a gente aproximar o mercado para que isso funcione, né? Essa curva de aprendizagem ela não dê um salto, e sim ela seja uma coisa muito mais orgânica. Então a gente precisa agora de empresas olhando para todo esse mercado e falando, vamos usar essas tecnologias dentro, né? Vamos começar a aproximar isso. Ou pessoas desenvolvendo soluções para isso. Então a gente chegar, por exemplo, na compra de um imóvel e simplesmente você não ter que ter toda a dor de cabeça e desenvolver diversos contratos para a compra de um imóvel, e sim você ter um token que está garantindo isso e a pessoa sabendo que é uma carteira, né? Então, é você, por exemplo, utilizar um sistema de DeFi sem ter toda a complexidade do DeFi, simplesmente a pessoa sabendo que ela vai ter ali uma rentabilidade X ou que aquele sistema vai fazer um empréstimo para ela. Então, a gente está ainda na Layer 1, para que a gente chegue nessa Layer 2 e que a gente vá para uma Layer 3 ali, onde o usuário simplesmente use e ele não saiba de nada, só quem sabe são realmente pessoas que estão atrás de desenvolvimento. Mas o grande problema hoje no mundo é a forma que é vendida tudo isso, né, na primeira layer. Então, tudo que está relacionado a cripto é relacionado a ganho rápido, lucros explosivos, e o mercado ele é muito pequeno, né? O volume do mercado é pequeno, o market cap do mercado é pequeno, qualquer movimentação agressiva é difícil. A gente viu o Elon Musk basicamente manipulando o mercado na cara de pau no Twitter com poucos tweets. Então, a gente está num risco ainda muito grande para isso. Por isso eu falo, quem está começando, não arrisca, não vai para milhões de projetos, não vai buscar o protocolo, não vai achar aquela criptomoeda. Cara, entende o Bitcoin. Isso é primordial para você entender o que é descentralização, todos esses pilares que a gente está falando. Descentralização, liberdade, ecossistema, por que ele foi criado. Segundo, primeira tecnologia ali que realmente está sendo usada e já tem um track record mostrando isso. Você quer ir para a parte técnica? Tem milhões de coisas para você estudar. Você não quer? Tudo bem. Tem milhões de coisas para você ver e acompanhar, né? Então acho que a gente está nesse momento e vai ser muito difícil. A gente tem milhões de pessoas já investindo em cripto hoje, isso são dados da Receita, né? A gente já tem mais pessoas investindo em cripto e comprando criptomoedas do que na bolsa de valores. Então isso vai ser comum e normal, porque o discurso é fácil. Só que a gente tem o processo agora de baixar essa expectativa dessa pessoa, colocar ela no chão e falar, não é isso que você comprou, né? Existe um caminho aqui que é muito bom, é muito legal. Se você quer ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro de qualquer forma, porque você está no início de um mercado, mas não é isso aqui que te ensinaram ou que te explicaram. O Isaac falou de boas práticas, que era exatamente esse ponto, assim, até para quem está nos ouvindo, né, os ouvintes, para quem começar nas criptomoedas, por onde começar, como fazer, né? Vitor, qual que é a sua visão? O que você indica para o pessoal que está nos ouvindo? Eu quero começar agora a estudar criptomoedas, entender e começar a utilizar, investir, enfim. Qual que é a sua visão? Legal. Bom, meus amigos e quem me conhece sempre pergunta isso, né? E eu tenho duas preocupações principais quando eu converso com essas pessoas que estão iniciando, né? Uma é em relação, né, a esses ativos como investimento, né? Porque, assim, é uma coisa ruim, né, de certa forma, ela só pensar nisso como investimento, mas, por outro lado, é uma forma boa porque está atraindo as pessoas para conhecer mais, né? E eu sempre falo que o Bitcoin ele não é um esquema para ficar rico rápido, é um esquema para não ficar pobre devagar, né? Então, é um pouco diferente. Então, nesse sentido, eu sempre alerto para a pessoa não colocar mais do que ela aguentaria ver derreter, porque realmente, por mais que eu acredite pra caramba no Bitcoin no longo prazo, eu sei que tem quedas muito grandes. E eu falo que o difícil não é começar a comprar Bitcoin ou comprar Bitcoin cedo. O difícil é não vender, né? Então, eu, como estou acompanhando desde 2015, eu já vi várias pessoas que entraram super cedo, mas que dobrou o valor e venderam, ao invés de esperar aumentar por 100, como aconteceu até agora. Então, acho que esse é um lado importante como investimento mesmo, ela né, ter uma exposição que ela tem estômago para aguentar e que depois também ela não vai vender para manter isso no longo prazo. E aí tem uma outra preocupação que vem depois, de que é como ela guarda esses ativos. Porque aconteceu, né, pouca gente sabe, mas em 1933 o governo americano proibiu a posse de ouro pela população dele, né? Então a gente pensa, Estados Unidos, um país super livre, proibiu as pessoas de terem ouro em casa, obrigaram elas a entregar para o Banco Central e ele comprou por um valor abaixo do que seria o valor de mercado. Então eu penso, se o governo americano fez isso lá,
O que garante que ele não vai fazer isso agora quando ele se sentir ameaçado pelas criptomoedas? Quando a gente fala de liberdade, a gente está falando exatamente disso, né? Isso daí você não tinha forma de garantir como você fizesse a segurança do seu ouro, por exemplo, né? Isso também aconteceu no Brasil com o congelamento de poupança aqui também, né? Dos bancos. Então, isso já aconteceu. Quando você tem liberdade, é esse tipo de liberdade que a gente está falando aqui. Exato, e o grande problema do ouro, né, foi essa questão dele ser físico, né, e acabar sendo centralizado nessas poucas instituições. Então, como que a gente evita que aconteça a mesma coisa com o Bitcoin? O bom é que ele nativamente já tem essa proteção, porque você não precisa depositar em grandes instituições. Você pode custodiar em casa suas chaves privadas, suas carteiras. E eu entendo que realmente tem um papel importante das corretoras, dos ETFs, para conseguir dar exposição em algumas situações, mas para o indivíduo, eu acho que é muito importante ele aprender a fazer a custódia das suas próprias moedas. Então, acho que depois de alertar a pessoa sobre o risco dela se expor mais do que ela aguenta perder e acabar vendendo na baixa, que eu acho que é o primeiro risco que as pessoas correm, o segundo, eu acho que é a questão da custódia, ainda mais que a gente tem visto agora, né? Os Estados Unidos foi lá, bloqueou os ativos do Banco Central da Rússia, 2/3 dos ativos da Rússia estavam em dólar e conseguiu ser bloqueado por um país. Então, já está se vendo a necessidade de ter uma reserva de valor neutra e quando as pessoas começarem a perceber isso e migrarem para isso, pode ter uma reação do governo no sentido de tentar recentralizar isso. Então, a gente já vê algumas legislações sendo discutidas no mundo de obrigar que a pessoa custodie isso dentro das corretoras reguladas e que só possa ser transferido para outras corretoras reguladas. Então, isso é um grande perigo que eu vejo, eu sempre tento alertar as pessoas. E por ter essa via onde você consiga fazer sua própria custódia, né, ele já vai para um outro ponto, que é o ponto de proteção, né, que a gente estava conversando um pouco no começo, né, que é a questão de inflação, questão de toda essa dor de cabeça. Ele vai valorizar com o tempo por conta dos pilares que tem por trás do Bitcoin, né? Ele é deflacionário, ele é escasso, ele tem várias características, por exemplo, para garantir que a valorização dele aconteça. Mas não é uma coisa que você vai ficar rico da noite pro dia. E as pessoas precisam entender isso, né? Não um game de ficar rico da noite pro dia. Hoje ele está muito mais, e eu oriento o pessoal, né? Meus amigos, familiares, alunos, galera que acompanha a gente, lide o Bitcoin como proteção. E você vai realmente trazendo um pouco do seu capital para proteger ele. Se proteger seu capital num tesouro direto, desculpa, isso não é proteção para mim. Né? Não tem proteção ali. E a gente viu casos, a gente trouxe o caso da Rússia agora, Ucrânia, Venezuela, Argentina, onde você viu a moeda simplesmente desabando. A gente falou do projeto da Luna que saiu de alguns dólares para zero em 48 horas, né? A gente já teve diversos casos também de estados fazendo isso com suas próprias moedas. Então, se você tem Bitcoin na sua própria custódia, principalmente, né, você tem essa proteção. Diversos casos aconteceu agora na Ucrânia, pessoas falando que teve que sair da própria casa, simplesmente com um celular no bolso, correndo, e conseguiu realmente se estruturar em outro país por conta do Bitcoin, NFTs, tokens que ela tinha na carteira privada dela. Né? Então, sim, tem uma questão hoje de proteção que essa liberdade que a gente já conversou traz, né, que faz com que você não esteja no risco de grandes países, grandes governos, esses entes centrais para isso. Então, se as pessoas começarem a entender que, na base, no primeiro momento, não é sobre valorização, e sim sobre proteção, né, que isso pode trazer para ela, acho que a gente começa a mudar um pouco essa visão que tem no mercado. Mas concordo, o investimento ele atrai. Só que depois dele atrair, essa pessoa precisa ser realmente educada da maneira correta. E eu acho que esse é o caminho. Perfeito. E cripto não é um conhecimento rápido, né? Não. Não é. E, bom, a gente falou aqui de vários pontos, né? Vocês acreditam que hoje... Vocês trouxeram já um pouco disso, né? Vocês acham que hoje o mercado cripto está sendo também um mercado explorativo em muitos casos, assim, trazendo essa ponte de que a gente vê muitas promessas, né? Que é da questão de ficar rico da noite pro dia e assim vai. E vocês trouxeram já alguns pontos... Mas, Isaac, como que eu identifico o que é certo, o que é um equívoco? Como não acreditar nessas promessas logo de cara? Olha, é complexo isso, viu? Mas eu acho que o básico, né? O básico do básico, que a gente já passou por vários casos de pirâmides, não só pirâmides dentro de Web3, né? Que a gente chama de scams, né? Que são projetos que são totalmente fraudulentos e estão focados em golpe. Falando da layer antes da Web3, né? Vamos falar da Web 1, Web 2, né? Que são as pirâmides, e a gente tem inúmeras no Brasil, né? Como identificar, por exemplo, um caso desse? Gente, não é impossível alguém pagar rendimento em cima de alguma coisa, alguma promessa nisso. Eu sempre falo, se tem ali uma promessa de rendimento atrelado à criptomoeda, fuja.
tem essas duas conversas. A pessoa te apresentou alguma coisa, tem essas duas promessas, fuja. Faça sua própria custódia. Se fazendo sua própria custódia, ninguém vai te dar golpe de nada, né? Ela tá em sua custódia, vai garantir isso. Né? Histórico de mercado, né? Vai realmente investigar, não só o que a empresa já fez, mas quem são as pessoas que estão por trás dessa empresa, né? Então isso eu tô falando realmente de empresas do dia a dia. A gente teve diversos casos aí, e eu até parei de colocar nomes nos golpes de tanta ameaça que eu já estava sofrendo, né? Eu fiz muito esse trabalho ali em 2018, 2019, de tipo apontar o dedo e falar, isso é golpe, não caia nisso. E fui bem afetado por isso, né? Colocando segurança realmente em risco. Mas identifique, né? Então esse é o primeiro passo. Existem muitas pessoas mal intencionadas no mercado, né? Então é um discurso ainda difícil, as pessoas não sabem o que são criptomoedas, não sabem o que é Bitcoin, não sabem o que é Ethereum, então fica muito fácil vender algo disso. Isso aconteceu no mercado acionário, isso aconteceu no mercado agro, né? Então é a mesma fórmula, só muda ali o contexto, é a mesma coisa. Então, não é que criptomoeda é golpe. Não, se a gente fosse pensar nisso também, ali uma das principais pirâmides que aconteceu no Brasil, que passava na novela do Rei do Gado, vendendo gado, também gado era golpe. Não, era como que era usado o discurso. E temos a segunda etapa ali, que são projetos de Web3 mesmo, que são fraudulentos totais, scams, que agora está tendo essa discussão da Luna, se a Luna era um scam ou não, foi um projeto que deu errado, que também tem os dois casos. Nem todo projeto vai dar certo, o projeto pode ter um time incrível, maravilhoso, e o projeto não ir para frente. Só que você está lá, junto com o projeto, participando da comunidade, querendo que ele avance. Não quer dizer que ele vá dar certo. E temos projetos totalmente fraudulentos, né? Como tivemos casos da BitConnect, alguns projetos que fazem captações de ICO e simplesmente somem da face da terra, né? Então a gente tem agora como identificar, né? A gente tem a dificuldade de como identificar isso. E temos um checklist gigantesco, né? A gente, quando faz análise de projeto, a gente passa desde as pessoas que estão por trás, o smart contract, mas só que isso é difícil ainda de você, por exemplo, ter um especialista que vai validar um smart contract. Isso é muito complexo, né? Então, as pessoas irem atrás desse projeto é muito, muito perigoso, né? Perigoso de você perder seu dinheiro, de você alocar 100% disso. Por isso eu falo, começa no Bitcoin. Se você vai colocar algum dinheiro em algum projeto, né, e vai tratar isso como investimento de risco, coloca 1% do seu portfólio de cripto, não é 1% do seu portfólio total, do seu dinheiro que você tem em casa ou do seu banco, né? Não, coloca ali 1% de cripto, aí você arrisca, você pensa, você vê o que está acontecendo. Mas hoje a dificuldade é você realmente ver o que esse projeto está fazendo de bom ou ruim. Mas aí a gente tem proposta de mercado, tem os fundadores, a comunidade, a tecnologia, o smart contract. Faz sentido isso? Eu já li vários projetos que eu olhei para aquilo e falei, não faz o menor sentido. O que o cara está desenvolvendo aqui? Não faz sentido, é tão complexo que ninguém vai usar isso na vida, sabe? Então a gente tem algumas coisinhas ali que vale a pena olhar. Mas é isso, como que você analisa um projeto e não cai num golpe desse? Estudando. Você tem que ir deepzão, cabeça ali, ler, entender, porque não tem um caminho fácil, né? A gente está no momento ainda do técnico, né? Então você precisa aprender o técnico para avaliar isso. E você trouxe 2 termos que eu acho que é legal a gente dar uma contextualizada, que é o scam e o smart contract. Explica pra gente esses termos pro pessoal que tá nos ouvindo e que não sabe nem o que é isso. Boa. Scam é o apelido que a gente dá aí para projetos fraudulentos, né? Então, qualquer projeto fraudulento é um scam, né? Então, a gente já teve alguns grandes no mercado, que basicamente a pessoa emite o token, as pessoas compram, ele tem diversas promessas, não tem nada atrelado ao projeto, e simplesmente da noite pro dia vende todos os tokens, faz um dump, né? Que é basicamente fazer uma queda de preço ali, porque ele detém uma quantidade de tokens muito grande e some com esse dinheiro e ninguém nunca mais vai ver. Isso vai desde projeto até exchanges. A gente também já teve casos de exchanges fazendo também essas saídas onde você não está fazendo sua própria custódia, como o Vitor falou, né? Se você não faz sua própria custódia, seus bitcoins não são seus, suas criptomoedas não são suas, né? A gente tem até um documentário na Netflix que conta um pouco de um desses projetos, né? Que foi um exchange no Canadá, que simplesmente a pessoa sumiu, morreu, ninguém sabe, e todos esses bitcoins, todas as criptomoedas que estavam na corretora, simplesmente a pessoa não consegue pegar de volta, né? Então tem esse trabalho de identificar scams, né? De identificar projetos realmente fraudulentos nisso. Então, scams são projetos fraudulentos. Smart contracts, né? São os famosos contratos inteligentes. O que são contratos inteligentes? São contratos auto-executáveis que garantem que algumas coisas aconteçam de maneira descentralizada, né? Então a gente, por exemplo, estava falando do Ethereum. O Ethereum ele é totalmente utilizado dentro da infraestrutura dele, smart contracts, né?
Então, vou dar um exemplo aqui de smart contract básico, né? Então, eu vou contratar um serviço do Vitor, né? Por exemplo, da Liber, né? E vou pagar ele, mas só que eu tô do outro lado do mundo, eu não conheço ele, né? A gente pode desenvolver um smart contract das duas carteiras, né? Garantindo que a execução do serviço e o pagamento aconteça depois que os checks aconteçam, né? Então, é uma forma de garantir, né? Igual um contrato que a gente tem hoje, mas ele é programável e ele já garante que algumas coisas aconteçam dentro dele de forma totalmente digital, e no caso no Ethereum, descentralizada também, garantindo um pouco dessa segurança. Boa. E, Vitor, na sua visão, quais são também outras boas práticas, né, que para identificar, para né, não entrar em projetos equivocados, em promessas equivocadas e iniciar nas criptos? Bom, acho que é importante olhar como que estão alinhados os interesses, porque eu vejo que muitos projetos, né, eles nascem talvez até com uma boa intenção dos fundadores, mas da forma que o mercado funciona, eles acabam ficando ricos antes de entregar valor, que é diferente do mundo de startups, né? Então, por exemplo, a gente, quando recebeu o nosso investimento seed, eu não fiquei rico na física, a empresa ficou com caixa para investir, com vários mecanismos no contrato que as minhas ações só iam ter liquidez e valor no dia que a empresa der certo. Então, eu não poderia vender livremente as minhas ações para outros. Se a gente saísse num valor abaixo da entrada dos investidores, o investidor pega o dinheiro de volta e eu fico sem nada. Então, tem vários mecanismos no mundo de venture capital para alinhar interesse do fundador, de quem está executando, com o interesse de quem está investindo. Nesse mundo, né, por não ser regulado, né, que eu até falei que algumas regulações elas têm bons motivos para existir. Né? Eu até tenho uma visão libertária de que eu acho que as pessoas deveriam ser livres para fazer o que elas querem, como acontece no mundo cripto, mas tem motivos bons. Então, acho que é importante olhar se existe alinhamento de interesse entre todo mundo. E a outra, né, até usando o exemplo do Luna, né, que pagava ali 20% ao ano em dólar, eu sempre falo para as pessoas fazer o seguinte teste, né? Elas pensarem por que elas estão sendo oferecidas essa oportunidade de ganho e não está indo para um family office, né, para escritórios de grandes famílias ricas, que é para onde os ativos do mundo tradicional vão, porque é onde tem mais dinheiro e eles aceitam retornos muito menores do que isso. Por que eles não estão tomando tudo isso que tem no mercado e está indo para uma pessoa ali que mal sabe o que é o projeto, né? Então, acho que são testes para a pessoa fazer identificar algumas frias. Mas mesmo quem faz muita coisa certa, né? Por exemplo, compra o Bitcoin, que é o investimento seguro, muitas delas ainda cometem alguns erros. Por exemplo, tem empresas que prometem retornos realistas, né? Às vezes 2% ao ano, coisa assim, para você depositar o seu Bitcoin e ela fica emprestando no mercado com garantias. Eu acredito que muitos desses projetos são sérios e têm uma chance de dar problema relativamente baixo. Mas, por outro lado, você olha, o Bitcoin historicamente valoriza 200% ao ano em média. Você correr risco para ganhar 2% ao ano adicional, né? Tanto o risco do arranjo lá de garantias que essa empresa está usando falhar e ela ficar sem o ativo, o risco dela ser hackeada, o risco do cara ser um fraudador mesmo e fugir com o seu Bitcoin, sabe? São tantos riscos para você ganhar 1% a mais de retorno que não vale a pena, né? Então, acho que são algumas das atenções que as pessoas têm que tomar. Legal. O legal é que algumas dessas atenções elas já estão até sendo construídas, né? Então, por exemplo, um ponto que agora faz a gente, quando a gente está analisando, meu time de research, né, tá analisando o projeto, é ver todos esses pilares de vesting, cliffing, né, que já estão sendo feitos por alguns projetos, né. Então, você consegue identificar isso. Você bate o olho no projeto, você vai ver lá o white paper, você vai ver toda a construção dele, né, e você consegue identificar se ele, por exemplo, tem uma quantidade de vest, né. Então, por período, né? Então, os fundadores vão ficar 3 anos no projeto. Então, você garante que, no mínimo, eles estão trabalhando 3 anos igual é no mercado tradicional. Antes não existia isso, né? Então, no momento que a pessoa pegou o dinheiro, ela tá rica da noite pro dia, né? Fez uma captação milionária, ela fez algumas entregas, a comunidade vai acreditando, investindo mais, trazendo mais gente. No momento que essa pessoa, ou se ele realmente é um fraudulento, né? Ele simplesmente fica realmente rico do dia pra noite, pega esse dinheiro, isso fala mais alto do que as propostas iniciais dele, ele vai embora com esse dinheiro. Essa pessoa não tá nem aí para você ou pro seu dinheiro, o que você vai fazer com ele, né? Isso aconteceu muito no mercado, vai continuar acontecendo, ele só vai mudar o discurso. No começo foi os ICOs, depois vieram os STOs, né? EAOs, o pessoal vai usando nomes diferentes. NFTs, games, todos são nomes diferentes para mesmo tipo de coisa. Então é legal estar atento a tudo isso. E principalmente, pegar a opinião de bons especialistas, né? Então a gente tem no mercado hoje diversas casas de research gigantescas, empresas que montam esses tipos de análises, né? Como a Glassnode, a própria Gemini, Coinbase,
Binance, a Messari, né? Então, tipo, a gente tem diversas empresas hoje trabalhando para criar conteúdo e relatórios que realmente são bons para o mercado e fazer análise de bons projetos. A gente faz bastante desse trabalho também no mercado, informando isso, né? Tentando deixar mais claro para a pessoa, para essa tomada de decisão dela ser tranquila. Mas a pessoa também precisa estudar. Ela vai colher a opinião de muita gente, é bom para você saber a opinião de especialistas, mas ela precisa entender para tomar essa decisão também. Perfeito. Você já trouxe dicas aí de relatórios, de plataformas para o Alguns. pessoal estudar. E vamos falar um pouco de dicas também práticas para o pessoal aí que está nos ouvindo ter ali uma tarefinha de casa. Para quem está acompanhando o podcast, se inscreva, né, no canal, ative o sininho, acompanhe também os conteúdos da Alma. A gente também tem a nossa newsletter, né, semanal. Então, toda segunda-feira a gente envia ali uma temática a respeito da Web3. A gente já falou demais, hein? que está demais. Quem está escrevendo está ótimo. Eu sei, nossa, o pessoal tá adorando. Então, a gente fala de cripto, a gente fala de NFT, a gente fala de diversos temas. Então, quem está nos ouvindo, se inscreva. E quero dicas de conteúdos. Você já trouxe algumas plataformas, mas assim, plataforma de conteúdo, dicas de curso, dicas práticas que a gente pode aí colocar para o nosso ouvinte estudar. Dos dois eu quero dicas aí. Boa. Vou começar, não tem como não falar do CoinTimes. Claro. Então, no CoinTimes tem muito conteúdo gratuito, né? Então, a gente tem desde artigos, relatórios, informação de mercado, notícia, podcast. Então, a pessoa pode chegar lá, se informar de maneira gratuita, com mais de 5 mil artigos que a gente tem hoje, né? Então, tem muita coisa, tem conteúdo desde 2018 sendo criado, então tem muita bagagem ali para você chegar e aprender. E a gente tem o CoinTimes Club também, que já tem mais de 100 aulas gravadas, conteúdos semanais, análise de relatório, toda a informação ali para a pessoa que quer uma ajuda na tomada de decisão. Então, CoinTimes, para quem está começando, é o melhor caminho. Outros locais que tem um alto nível de conteúdo e dado, né? Glassnode eu comentei, né? Tem muito dado on-chain. O que são dados on-chains, né? Pelo mercado de cripto ser transparente, você consegue pegar muitos esses dados. E esses dados te dizem muita coisa, né? Glassnode faz um trabalho bem legal de pegar esses dados e entregar informação legal para o usuário. Outro conteúdo que eu gosto muito é da Messari, né? Messari.io. A gente vai deixar todos os links, ele vai aparecendo aqui, né? A Messari, ela tem um conteúdo mais específico, mais técnico para o investidor, porque ele vai mais deep em algumas conversas, né? Então, ele vai mais na parte de dados, vai na parte de relatório, informação realmente de mercado. Eu acho que tem notícias legais também de Web3 lá na Messari, que eu adoro. Ele faz um compilado, né? Ele pluga nos principais portais de notícia e deixa tudo agregado. Aí você paga uma mensalidade por mês para usar, mas vale a pena, gente. Vale a pena, que é um lugar excelente, eu gosto pra caramba. Outro que eu gosto, mas esse também é bem mais técnico, né? Já é para pós-mesário, né? O Econometrics, né? um blog onde tem várias métricas de mercado e análises on-chain com sinergia com o mercado tradicional. Então ele cruza algumas informações para te dar dados mais complexos e cuspir insights para você do que está acontecendo no mercado macroeconômico juntamente com o cripto. Ele é bem legal. Esses dois são em inglês, né? Mas dá para consumir muito bem o conteúdo deles. Deixa eu ver o que mais. A gente tem diversos influenciadores também muito bons aqui no Brasil que estão construindo um conteúdo muito legal, né? Tem o pessoal da Paradigma Education, tem o Felipe Persco, né? Então, tipo, tem uma galera que tá também cuidando dessa base do usuário, entregando um conteúdo muito legal. As meninas do Use Crypto fazem um conteúdo muito incrível também, introdutório. Então, acho que nesse caminho aqui o usuário já tem uns players legais no mercado de cripto pro introdutório e ela dá o próximo passo aí de cair mais de cabeça mesmo e ser mais deep em Web3. Boa. E você, Vitor? Quais são suas dicas de conteúdo? Olha, eu recomendaria alguns livros. Tem um livro que chama Padrão Bitcoin, que falam que é a Bíblia do Bitcoin, que ele fala do começo ao fim, assim, tudo muito bem explicado. É uma boa coletânea, assim, de muita coisa que tem bacana de artigos espalhados, mas ele centraliza e cura muito bem isso. Tem o livro Bitcoin Red Pill, de autores aqui brasileiros, que também é muito bacana. Recomendo muito a pessoa acompanhar no Twitter, né? Tanto alguns influenciadores, né? Então tem o João Grilo, Explica Bitcoin, Refúgio Bitcoin, vários influenciadores que trazem conteúdo legal. Podcasts, tem bastante podcast bacana, além do nosso próprio, né? Mas também tem o do João Grilo, que ele entrevista várias pessoas, né? Chama 21 milhões, e contando sua jornada para entrar nesse mundo.
Bom, acho que eu tenho menos fontes do que o Isaac, mas acho que são fontes bacanas e mais voltadas para o Bitcoin, que é meu principal foco de interesse. Legal. Bom. E de entretenimento também a gente tem alguns documentários, filmes, séries, né? Que tá sendo bem legal, essa aproximação da cultura pop, né? Com Legal. isso. Então no Netflix a gente tem, agora eu não vou lembrar os nomes, a gente vai ter que deixar na descrição, né? Mas a gente tem o documentário contando a história da Exchange do Canadá, né? A gente tem o Bitcoin Our Bank, que conta um pouco da narrativa do Bitcoin nos primeiros momentos de vida dele em Nova York, conversando com a Wall Street, né? Acompanha alguns golpes que aconteceram naquela época, né? Então é bem legal para você saber historicamente o que está acontecendo. Tem um que eu gosto muito, eu sempre recomendo para todo mundo. Ele é bem mais técnico, bem mais denso, né? Mas ele conta a história do Pirate Bay, né? Do The Pirate Bay, e como cripto participou muito disso, né? Então, e tem algumas pessoas que participaram também dos fóruns, então ele conta muito a história do The Pirate Bay, mas ele conta a história de como o cripto estava totalmente ligado a isso. E aí a gente vai trazer os conceitos que foram quebrados com o tempo, que cripto é usado para golpe, que é para pirataria, que é para droga. Então tem muito disso nessa narrativa, é legal você assistir ele antes de todos, e aí você vai vendo como que vai mudando o cenário até hoje, como que o mercado vai entendendo sobre isso. Tem um explicando só de dinheiro, né, no Netflix também, explicando uma série documental do Netflix, e lá tem um só sobre cripto e Bitcoin, né, um dos episódios ele fala, é legal assistir todo, tá gente, então você vai entender também sobre dinheiro, é uma forma bem legal que eles trazem esses assuntos mais densos, e tem um só sobre cripto também que eu super recomendo. Boa. Ou seja, o pessoal que está nos ouvindo, né, e assistindo também tem uma lista, Vai né, ter de lista. conteúdo. Até o final do ano para acompanhar. É, isso aí, boa. E, bom, a gente falou de muita coisa aqui de criptomoeda e descentralização, que são pontos importantes quando a gente vai falar de Web3. E a gente, né, outra hora a gente estava conversando sobre como as criptos e todas as iniciativas de cripto Web3 tá sendo um grande laboratório, né? E agora? Quais são, o que vem por aí? O que a gente pode esperar dos próximos anos? Qual que é a visão de vocês do futuro? Dominar o mundo. E aí? E agora, sabe? Vitor, qual que é a sua visão sobre os próximos anos? O que a gente pode esperar, né, do universo cripto e da descentralização? Legal. Bom, acho que um dos projetos que está crescendo agora, que eu estou acompanhando muito de perto, que eu acho muito bacana, é a Lightning Network, que é uma segunda camada do Bitcoin que permite que as transações sejam mais baratas e mais rápidas. Isso está crescendo exponencialmente. Apesar de ser um pouco antiga já essa tecnologia, foi de um ano para cá que realmente isso explodiu. E olhando mais para frente, uma coisa que eu acompanho também e vejo muito potencial é muitas dessas aplicações descentralizadas migrarem para o Bitcoin como segundas camadas, né? Eu acho que ele como primeira camada é imbatível desde a história de como começou, o tamanho da rede, a descentralização. E eu acho que outros projetos foram criados para já fazer alguns experimentos mais rápido, com mais flexibilidade, mais programabilidade, e que eu acho super bacana esses testes estarem acontecendo. Mas eu acho que ao longo do tempo, muitas dessas aplicações vão acabar voltando para o Bitcoin conforme ele se desenvolve. Então, novos updates que acontecem de forma lenta, para justamente ter mais segurança nessas coisas, mas eu vejo cada vez mais ter capacidades de smart contract dentro da própria blockchain do Bitcoin, em segundas camadas, e isso é uma coisa que eu acho que ao longo do tempo vai crescer bastante. Legal. E esse você comentou de um ponto, né, de ser demorado, né, essa evolução dentro do Bitcoin. E isso muita gente acha isso ruim, né, mas é o que me dá um ponto de segurança, né. É muito estudado para ser implementado, né, tudo isso. Mas sim, tem uma grande evolução dessa Lightning Network que vai trazer para o Bitcoin um poder que hoje todo mundo coloca como um grande problema dele, né, que são as altas taxas, a rede não traz escalabilidade, né? Então a gente vai ver diversas coisas aí. Adicionando nisso, né, a gente tem diversos projetos mudando realmente como a gente está lidando com algumas coisas no mundo. E isso é muito legal. Mas dois conceitos bem interessantes que eu estou muito próximo e quero continuar acompanhando é o de streaming de dinheiro, né? É uma coisa que eu acredito que a gente vai mudar a forma como até nós fazemos pagamentos, salários, né? A interação. Acho que isso vai ser uma virada muito legal, porque você imagina que hoje você demora 30 dias para receber seu pagamento. Por que você não recebe isso todo dia? Né? O cripto poderia acelerar isso de forma muito eficiente, né? Com serviços principalmente de DeFi, e você ter a possibilidade de ter seu dinheiro a todo momento, né? E você não precisar ali ter que esperar isso. E as evoluções de todas as aplicações de NFT, né?
e a gente viu agora um novo tipo de token, né, sendo aí colocado na mesa, né, que é o SBT, né, que são tokens que não podem ser transferíveis também, né. Então são tokens, por exemplo, igual os NFTs, mas só que ele não pode sair da sua carteira. Então você não pode vender ele para nenhum lugar, você não pode transacionar. Quais são as aplicações disso? Né? A gente tem diversas aplicações que a gente pode pensar nisso. Vai desde credenciais, né, dados sensíveis seu que você não deveria transferir para ninguém. Né? Então, acho que vai ser uma evolução muito legal. Mas eu trago também outro ponto, né, que é o risco disso. Né? Nem tudo é maravilhoso nesse cenário e tudo... qual que é o futuro disso tudo? É maravilha, né? É um cenário maravilhoso. Eu vou por um outro lado de pessimismo também, né? Que hoje a gente tem, o quê? Mais de 16 mil tokens no mercado, de acordo com o CoinMarketCap, né? 99% disso não vai existir. Né? Tudo vai morrer, né? Por exemplo, tem diversos tokens que a solução é velocidade de transação, porque o Bitcoin tinha esse problema. Quando o Bitcoin resolve isso com a tecnologia da Lightning, esse projeto vai fazer o quê? Vai zerar. Então a gente tem diversos outros projetos ali que estão realmente desenvolvendo tecnologia para mudar o mundo, mas a gente tem diversos projetos que vão simplesmente desabar a zero. E esse é o risco desse mercado. A gente está num mercado muito novo que estão sendo construídas coisas. Então, na minha visão, tem muita coisa sendo construída e vai ser muito legal, e vai ser muito divertido, mas a maioria delas vão a zero e esse é o risco desse mercado e você tem que saber o que você está fazendo com ele. Por isso é muito importante você olhar para o Bitcoin e para o Ethereum, que são as duas maiores criptomoedas do mercado. Né? Tirando elas, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Nem o Ethereum eu coloco. O Bitcoin eu fico bem tranquilo. Mas nem o Ethereum eu coloco. O restante, gente, eu sou bem tranquilo em falar, se você vai colocar alguma coisa ali, olhar para isso, pense como você está perdendo dinheiro a partir do momento que você está comprando. Né? Tem muita oportunidade? Tem, mas num longo prazo não tem nada daquilo que está sendo prometido. Eu concordo totalmente com o Isaac. Até o Ethereum eu vejo como uma testnet do Bitcoin, um ambiente de experimentação mais rápido, mas eu acredito que no longo prazo todas as aplicações que funcionarem de alguma forma vão ser migradas para o Bitcoin. É uma visão já mais extrema, mas é realmente a única que eu acredito para o longo prazo. Mas é interessante acompanhar o que está sendo feito nas outras, até para ver que aplicações que funcionam, o que a gente traz primeiro para o Bitcoin como inovação. Né? Então, o Lightning Network resolveu a questão do pagamento, que era uma grande crítica, e agora Smart Contracts. Tem várias iniciativas, ainda não está claro para qual caminho vai, e eu acredito até que vão ter vários caminhos, porque cada aplicação tem um trade-off diferente entre eficiência de processamento e descentralização, que eu acho que é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Né? Eu vejo muito aquela analogia da internet lá atrás, né? Que, nossa, é lento e caro, mas a tecnologia vai evoluir, vai ficar rápido e barato. Mas espera aí, tem um custo isso, porque aqui a gente está falando de leis da física, então tem certos limites, né? Eu até comparo com a máquina de Carnot, né? Com a minha formação de engenharia, tem limitações físicas que você não consegue ter mais eficiência que aquilo, e onde é aberto mão, no caso das criptomoedas, é na descentralização. Sempre quando tem um ganho de escalabilidade, velocidade, ganho de diminuição de custo, é muito abrindo mão da descentralização. Então, até onde vale a pena isso? Eu acho que para cada aplicação vai ter um trade-off diferente, e mesmo quando e se isso migrar tudo para a rede do Bitcoin, vão ter segundas camadas que vão ser apropriadas para diferentes aplicações. Perfeito. E se vocês forem elencar duas coisas assim que ainda precisa evoluir no universo de cripto, o que seria? Acho que a primeira talvez seja a escalabilidade. Né? O mercado de cripto e o Web3 ele não foi preparado para ser escalável até agora. Né? A gente, como foi falado, a gente está vendo algumas soluções que estão pensando nisso. Mas ele não foi pensado para isso. Ele não foi pensado para uma aplicação de bilhões de usuários. Não. Né? Então acho que talvez a próxima grande preocupação do mercado seja como que a gente vai entregar essa tecnologia de forma barata, eficiente, sem ali um alto custo, porque hoje se você vai fazer uma transação, quem já faz transação, ou quem não chegou aqui de paraquedas e falou, quanto custa uma transação de Bitcoin? Ela pode custar $1 e no segundo dia, no dia seguinte, ela está custando $50. Né? A do Ethereum, teve dia que eu fui fazer uma transferência e estava $150. Não dá, sabe? Essa questão de escalabilidade é um problema, né? Que ela bate em taxas de rede, bate em N coisas, mas eu acho que a questão de escalabilidade é um tema que foi o grande tema desse último recorte de ciclo de mercado, né? Onde a gente viu o desenvolvimento da Solana, da Avax, da Polygon, né? Diversos protocolos que estão preocupados com isso e que visam ali estar trabalhando junto com o Ethereum, não junto com o Bitcoin por enquanto, né? Porque o Bitcoin ainda está nessas conversas,
mas trabalhando junto com o Ethereum para resolver essas soluções. Mas se fosse ali olhar o que o mercado está olhando agora, seria escalabilidade, e está na minha tese de investimento nesse tipo de protocolos, né? Então, a maior parte dos investimentos que eu estou fazendo hoje em altcoins, né, estão olhando protocolos de escalabilidade. Eu acho que tem ainda muito a evoluir também em questão de adoção, né? Principalmente quando eu olho o Bitcoin especificamente, né? Enquanto não tem um tamanho de mercado e uma adoção, uma liquidez grande o suficiente, ele vai sofrer muito com volatilidade e isso acaba limitando muitas aplicações. Eu sempre falo que ele ainda está numa fase ali de descoberta de preço, que ele hoje ainda é mais um ativo especulativo do que uma reserva de valor, um meio de troca e muito menos uma unidade de conta. Então, acho que quando passar essa primeira fase de ativo especulativo e a gente realmente entrar numa fase de reserva de valor que tem liquidez suficiente no mercado para mudanças bruscas aí de expectativa não afetarem tanto o preço, porque o mercado consegue absorver isso, eu acho que a gente vai mudar um pouco de fase e vai abrir muitas outras aplicações aqui com ele. E a gente está vendo cada vez mais o mercado institucional entrando em todo esse mercado cripto, né? Então, até essa questão de volatilidade, né? A gente está vendo a volatilidade do Bitcoin muito já parecida com alguns índices globais, né? Então, a gente já vai começar a ver essa proximidade. Quando ele estiver um pouco mais estacionado, isso vai trazer mais uma tranquilidade para essa adoção acontecer, mas eu vou em outro ponto, né? Que são as empresas realmente começarem a dar o próximo passo. A gente precisa dessa evolução de mercado e as pessoas precisam parar de ter medo desse mercado. A gente viu, por exemplo, a Tesla, né, simplesmente comprando parte do caixa dela em Bitcoin. Né? Lógico, o Elon Musk é um louco fantástico, mas um louco, né? Não por ele ter comprado cripto, mas pelas coisas que ele faz. Mas a gente vê empresas adotando e colocando já dentro do seu ecossistema. No dia que a gente vê, por exemplo, um Amazon da vida decidindo do dia para a noite colocar um pagamento de cripto, a gente está falando ali acesso a milhões de usuários, não só para pagamento, mas para interação com cripto. Então começa a abrir janelas. A gente precisa agora que, principalmente essas grandes empresas que foram construídas na Web 2, comecem a abraçar o Web 3 para desenvolver essa tecnologia e a acelerar essa adoção. Que eu não vejo a adoção vindo de nós de Web 3, né, que está estudando e está desenvolvendo produtos para isso. A adoção vai vir desses players. Né? A gente viu agora, aqui no Brasil, né, Mercado Pago, do dia para a noite, oferecendo compra e venda de cripto. A gente viu a 99 também fazendo isso, o PayPal fez isso, esse movimento. Então a gente vai ver esses players agora dando esse passinho, né? E esse passinho vai acelerar pra caramba a adoção, porque o usuário ele já está dentro daquela experiência, daquele serviço, daquele aplicativo, né? Então vai ser muito mais fácil. Próximo passo vão ser os bancos. O Nubank já deu o primeiro passo, aí anunciou que vai estar também implementando compra e venda de cripto. Daqui a pouco vai ser uma interação com o DeFi, daqui a pouco vai ser uma interação mais para frente, então a gente vai ver isso acontecendo. Os games também a gente já está vendo diversas empresas estudando os NFTs e como implementar, né? Então, os grandes players do mercado, né? A Epic, que está por trás do Fortnite, já falou que já está olhando para isso também. Né? A Valve, que está por trás do CS, também já falou. Né? A Riot também já olhou um pouco para isso. Então a gente vai começar a ver as empresas, as big techs, as big empresas hoje do mercado global olhando para isso, e isso vai acelerar para caramba a adoção. E o próximo passo, acho que é a adoção pelos próprios estados, né? Então a gente já viu lá El Salvador adotando o Bitcoin como uma das moedas de curso legal no país. A gente também tem visto essa conversa muito mais quente em outros países, principalmente depois das sanções econômicas que os Estados Unidos fez com a Rússia. Então eu acho que depois das empresas, a terceira fase, né? Teve a primeira do varejo, que eu digo que começou lá em 2017, quando teve aquele primeiro boom. Aí teve o segundo boom ali em 2020, muito com a MicroStrategy investindo, a Tesla, o próprio... a própria Square também investiu, e agora também virou coisa comum com investidores de alta renda, né? Então, gestores de patrimônio já estão olhando isso, já estão recomendando. Os né, ETFs também estão trazendo essa proximidade de chegar num público novo, né? Então, eu falo, eu não gosto de ETF, não recomendo para ninguém. Eu acho que a pessoa está comprando cripto, ela tem que fazer a própria custódia, eu sou dessa, né? Tem o produto que faz custódia, mas eu falo para a pessoa, saca, faça a sua própria custódia, aprenda, é eficiente. Então o ETF eu não gosto, mas, por outro lado, aproxima um público muito grande. Né? Então o público está começando a olhar para o mercado. É o primeiro passo. Não é da maneira que eu vejo o mercado, não, mas está dando o próximo passo. Né? Então os ETF também são uma ótima maneira aí de estar aproximando e criando essa
esse primeiro contato, né, com cripto e Web3? É um bom primeiro contato, assim, muitas pessoas que eu falo do Bitcoin, elas se convencem, mas elas acabam não comprando pela complexidade de criar sua própria carteira, não que seja muito complexo, mas é uma barreira a mais, então agora eu até parei e falei, esquece, compra na corretora, não é a melhor prática, mas pelo menos entra pro jogo que você vai começar a se interessar quando você tem exposição, né, você tem skin in the game, você começa a pesquisar mais, estudar mais, e aí depois você faz a custódia, então acho que o ETF é muito isso, é como se fosse a porta de entrada para esse mundo. E que quando for aprovado, né, o ETF de spot, Bitcoin nos Estados Unidos, vai ser um grande marco aí para a adoção do mercado do Bitcoin como ativo, né, ainda que o Bitcoin de papel não ele, né, de fato com a pessoa. Inclusive, eu vi alguns países, alguns estados querendo adotar ali as criptomoedas até para atrair nômades digitais. Que as criptomoedas são muito utilizadas pelos nômades digitais. Não, a gente quer atrair mais nômades digitais, vamos, né, adotar as criptomoedas como uma forma, né? Enfim, então, muito legal que vocês trouxeram. Bom, gente, a gente está chegando na finalização do nosso papo. Adorei o papo de hoje, aprendi junto com vocês, tenho certeza que o pessoal de casa também aprendeu. Lembrando que essa playlist é a Learning, é mais introdutória, a gente está falando aqui, né, de assuntos e trazendo exemplos práticos para vocês entenderem, né? E se você quer assuntos mais aprofundados, mais avançados, com também grandes especialistas do mercado, você pode ouvir a nossa playlist Expert. E lembrem-se, ativem o sininho, se inscrevam, acompanhem os canais da Alma também, tá? Vitor, Isaac, obrigada pelo papo de hoje, foi muito legal. Eu queria que vocês dessem uma mensagem final para quem está nos ouvindo hoje. Olha, mensagem final, compre Bitcoin todo mês. Não importa o que aconteça, não importa o preço, compre Bitcoin todo mês. Ah, Isaac, não sei. Tudo bem, compra R$50, sente, estude o mercado e vai comprando todo mês. Acumule Bitcoin. Pronto, é só isso. Essa ia ser uma das minhas recomendações, então vou para a segunda, que é não venda. Porque você Boa. vai comprar todo mês, vai ver isso dobrando, triplicando, subindo. E é igualmente difícil não vender quando está subindo e também quando está caindo. Então, mesmo se caiu ou se subiu, não venda, que essa é a parte mais difícil. Boa. E para quem quer acompanhar o Vitor e o Isaac, o arroba vai estar na tela, né? Então, para acompanhar ali as redes sociais e todos os conteúdos, lembre-se, pessoal, se inscrevam no canal, acompanhem. E muito obrigada, né, pela participação de ambos aqui. E pra gente finalizar, eu até recebi aqui... Ó, Isaac, você já tá com o boné, entendeu? Novo. Mas é novo agora. Lindo. Aqui, ó, bonezinho Opa, da obrigado. Alma. Todos os convidados vão receber agora. Nova versão, Nova Isaac. versão, Nova versão, maravilhoso. agora tá melhor. Eu adoro esse boné. Boa, bonezinho da Alma, gente. Muito obrigada pela participação e até a próxima, pessoal.